E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zorridite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. A história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês e nada do que acontece na história é real. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? Recomeço, superação. A história é sobre casos de família. A OP, ela foi bastante negligenciada, mas ela perseverou e conseguiu finalmente o finalmente feliz dela, né? Eu espero que vocês gostem da história. Ela foi muito bem escrita, muito bem elaborada. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Quando eu tinha 10 anos, meus pais se divorciaram, se casaram com outras pessoas e me deixaram com minha avó. A próxima vez que os vi foi no verão após meu último ano. Eles entraram no restaurante para reservar quartos privativos, e eu estava no balcão da recepção. Minha mãe estava com o braço entrelaçado no da enteada, sorrindo de orelha a orelha. Minha filha acabou de ser aceita na escola dos sonhos, então queremos o maior quarto privado que você tiver. Meu pai entrou segurando a mão de um garotinho, reservando o quarto particular bem ao lado. Meu filho vai fazer 7 anos, então vamos precisar de um grande também. Seus olhares se encontraram por um segundo. Ambos desviaram o olhar. Minha mãe sorriu. Uma grande festa de aniversário para uma criança de 7 anos? Alguém é um garotinho mimado. Meu pai assentiu educadamente. Sua filha é impressionante. Ela vai longe. E eu era a oradora da turma daquele ano, com um GPA perfeito. Eu era filha de sangue deles. Ainda assim, nenhum dos dois me reconheceu. Limpei a sujeira das minhas mãos no avental e anotei as reservas deles. Minha mãe pediu um banquete completo de frutos do mar. Ela disse que a filha não se cansava disso. Meu pai trouxe um bolo de fondant personalizado e pediu para guardá-lo na geladeira industrial. Ao sair, minha mãe fez a pergunta como se fosse apenas um pensamento passageiro. O que aconteceu com... Qual era o nome dela mesmo? Não ouvi nada. Ela foi mal no satê? Meu pai ficou imóvel. Não faço ideia. Ela não entrou em contato. Eu não olhei para cima. Apenas continuei digitando minha resposta para o corretor de imóveis. Depois que a casa da vovó fosse vendida, nada mais me prenderia ali. Às 6 horas, o gerente apareceu na cozinha dos fundos. Algo estava errado com as decorações de um dos quartos privativos, e os convidados queriam que a pessoa responsável fosse pedir desculpas. Tirei minhas luvas e o avental, esfregando as manchas de gordura na camisa. Eles não desapareceram. Apenas se espalharam ainda mais. Apertei os lábios e segui a gerente até o quarto privado da minha mãe. Pela porta, eu podia ouvi-la consolando Chloe Hayes. Chloe, querida, não fique chateada. A equipe deles nem consegue inflar um balão direito. A culpa não é sua. Você não queria aquele laptop e celular novos? Vamos logo depois disso. Os modelos mais recentes, qualquer um que você quiser. Baixei o olhar para meus tênis. Eu os esfregara tantas vezes que a tela tinha desbotado para cinza. O aluguel do mês seguinte ainda estava pendente. Sem aquele emprego, eu teria que viver de macarrão instantâneo por mais 4 semanas. Empurrei a porta e mantive a cabeça baixa. Desculpa. Essa é por minha conta. Guarde isso! Chloe apontou para o arco de balões. O balão no topo está completamente vazio. Arruinou todas as fotos. Minha mãe acariciou as costas dela. Eu sei, eu sei. Eles vão refazer tudo. Balões novos. Cada um deles. Subi a escada e alcancei o balão esvaziado. Uma mulher ao lado da minha mãe, a senhora Jones, virou-se para o próprio filho. Viu isso? É isso que acontece quando você não se esforça na escola. Você acaba carregando mesas por salário mínimo. Você precisa ser mais como Chloe. Minha mãe puxou Chloe para mais perto, radiante. Minha Chloe tem tudo. Beleza e inteligência. Ela foi incrível este ano. Muito além de tudo que esperávamos. Mantive o rosto impassível. Reprimi tudo o que crescia dentro do meu peito e enchi o balão substituto de uma só vez. Eu não conseguia lembrar da última vez que minha mãe me chamou de doce, inteligente ou qualquer outra coisa. Tudo o que eu tinha eram lembranças de brigas aos gritos com meu pai. Portas batendo, pratos quebrados. Quando ela estava brava, eu era o alvo mais próximo. Eu era um lembrete constante, um fardo, o motivo pelo qual a vida dela tinha desmoronado. Quando entrei na escola magnet de elite do distrito, peguei o celular da vovó e encontrei o número da minha mãe. Enviei uma mensagem para ela. A resposta veio rapidamente. Agora estou feliz. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Olhando para eles agora, eu queria dizer que minhas notas deixavam as de Chloe para trás, que eu também era uma boa filha, que eu nunca teria sido um incômodo, que eu não queria nada dela. Eu só sentia falta dela. Mas ela não sabia. Ou talvez simplesmente não quisesse saber. Terminei com o balão e mal consegui sair pela porta quando alguém na sala ao lado chamou minha atenção. Ei, você! Venha ajudar com o bolo. Lá dentro, meu pai tinha um braço em volta do garotinho enquanto tirava fotos. Ele me viu no canto da cena e fez uma careta. Você não conseguiu sair do quadro? Alguém aqui precisa aprender boas maneiras? Fiquei encostada no canto. Meu pai pegou uma coroa de aniversário em formato de máscara de super-herói sobre a mesa. Ei, amigo, olha só. Seu super-herói favorito. Mandei fazer isso sob medida só para você. Legal, né? O garoto correu pela sala segurando uma figura de ação, gritando: Peguem os vilões! No topo dos pulmões. Meu pai riu e correu atrás dele, com uma mão pronta para protegê-lo dos cantos da mesa, e a outra, enxugando o suor da testa do garoto com um guardanapo. A ternura no rosto dele me parou de repente. Por um segundo, não tive certeza se estava olhando para o mesmo homem.
Quando eu tinha 5 anos, meu pai esqueceu que eu era alérgica a mangas. Acabei no hospital por uma semana. Aos 8 anos, ele errou a data do baile de pai e filha. As outras crianças me chamaram de menina sem pai pelo resto do ano. No início daquele ano, a vovó ficou doente e morreu. Quando recebi a notícia e voltei para nossa cidade natal, o funeral já tinha terminado. A vizinha, a senhora Miller, me disse que meu pai nem lembrava em qual escola eu estudava. Ele também não tinha o número do meu professor. Então ninguém pensou em me ligar. Acontece que a memória dele estava boa. Ele não foi descuidado. Ele simplesmente nunca se importou o suficiente para fazer algo por mim. Virei-me e fechei a porta com todo aquele barulho. Olhei para cima e me deparei com um rosto familiar. Eu congelei. Por que você está aqui? Olhei para Julian Vance, para a caixa de presente que ele segurava. Julian se mexeu, escondendo a caixa de presente quase por instinto. Chloe colocou a cabeça para fora da sala privada. Julian, você está 5 minutos atrasado. Vou descontar pontos de você. Julian passou por mim e entregou a caixa de presente. Fiquei preso no trânsito, mas eu trouxe algo para você. Ele se virou parcialmente para mim, com culpa estampada no rosto. Helena. Eu explico depois. Eu não me mexi. 1 hora atrás, ele tinha me dito que iria ao jantar de um amigo da família e que não poderia mandar mensagens naquela noite. Ele não mencionou que o amigo da família era a mulher que me deu à luz. O que eu realmente não esperava era aquilo. O garoto com quem cresci, aquele que eu achava que era meu melhor amigo desde que éramos crianças, compartilhando caixinhas de suco na garagem, agindo como se ele e Chloe vivessem em um mundo só deles. O sorriso brincalhão desapareceu do rosto de Chloe. Ela olhou para mim. Helena, você é a Helena? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou. Mãe, meu Deus, a Helena está aqui. Ela veio te ver. Todas as cabeças na sala se viraram. Enrolei os dedos na borda da minha camisa e olhei para minha mãe. O sorriso dela ainda não tinha desaparecido completamente. Ele apenas ficou ali, congelado. É você. Ela limpou a garganta. Olhe só para você. Você cresceu tanto. Quase não te reconheci. Soltei minha camisa. Não estou aqui por você. Ela ficou tensa. Então se levantou e veio até mim. Então por que você está aqui? Eu trabalho aqui. Minha mãe me olhou de cima a baixo. Por que você está usando esse uniforme imundo? Está tentando me envergonhar? Ela abaixou a voz. Israel Reddit. Estamos no meio do jantar de comemoração da Chloe. Não tenho tempo para isso agora. Vá falar com seu pai. Ele está na sala ao lado. Ela foi até a porta do quarto vizinho. Arthur, sua filha está aqui. Do que você está falando? Eu só tenho um filho. Ele parou de falar quando me viu. Alguns segundos se passaram. Então, ele forçou uma risada. Por que você está aqui? Ele se aproximou da porta e baixou a voz. Estamos no meio do aniversário do meu filho. A sala está cheia de pessoas. Não é um bom momento. Seja o que for, vamos resolver isso amanhã. Ele olhou para minha mãe. Eu realmente não consigo lidar com isso agora. Você é a mãe dela. Ela claramente veio procurar você. A boca da minha mãe se contorceu. Eu também já tenho problemas demais. Você é o pai dela. Ela é sua responsabilidade. Assim o velho Tom voltou às vozes dos dois. A voz da minha mãe ficou afiada. Ela tem seu sobrenome. Ela é uma Sterling. Não ouse jogá-la para cima de mim. Uma veia pulsou na têmpora do meu pai. Da última vez que verifiquei, eu não estava com ela sozinho. Porque, de repente, ela é toda a minha responsabilidade. Lá estava novamente. Eu sendo jogada de um lado para o outro entre eles, como uma bagagem que nenhum dos dois queria carregar. Sempre foi assim. Eles costumavam discutir sobre quem tinha que cozinhar para mim, quem deveria pagar meus almoços escolares e quem precisava me levar para a escola. No tribunal, o juiz perguntou com quem eu queria morar. Minha mãe respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Meritíssimo, eu mal consigo pagar minhas próprias contas. Não posso ficar com ela. Meu pai respondeu imediatamente. Sou um homem solteiro. Como vou criar uma menina sozinho? Eles discutiram até ficarem vermelhos, como se estivessem brigando por uma dívida que nenhum dos dois queria assumir. Anos depois, nada havia mudado. Eu ainda era o fardo que os dois tentavam passar um para o outro. Respirei fundo e entrei na conversa. Eu não preciso de nada de nenhum de vocês dois. Eu não estava procurando por vocês em primeiro lugar. Por um segundo, ninguém disse uma palavra. Chloe quebrou o silêncio com um sorriso. Mãe, deixa ela sentar com a gente. É só mais uma cadeira. Melhor do que ela fazer uma cena no corredor, onde todo mundo pode ver. A mandíbula da minha mãe relaxou. Essa é a minha Chloe, sempre tão madura. Ela mal olhou para mim. Entre. Uma das amigas da minha mãe, uma mulher coberta de joias, me chamou pela porta. Alguém me guiou até uma cadeira no canto. Um homem chamado Robert Hayes sorriu para mim. Helena, o que parece bom para você? Podemos pedir alguma coisa para você. Minha mãe nem levantou os olhos. Ela não é exigente. Qualquer coisa serve. Mas a Chloe está quase sem camarão. Peguei meu copo e bebi. A água fria engoliu o que quer que estivesse arranhando minha garganta. Uma amiga da minha mãe estendeu a mão e deu um tapinha no meu ombro. Querida, você não vai dizer oi? Meus olhos foram para minha mãe sem que eu percebesse. Nada saiu. Na véspera de Ano Novo, depois que a vovó morreu, criei coragem para ligar para minha mãe. Ela atendeu. A música explodia do outro lado da linha, e eu podia ouvir fogos de artifício estourando ao fundo, um atrás do outro. Eu estava parada no frio, cercada pelo silêncio, sentindo tudo pesar sobre mim. Então sussurrei. Mãe. A voz de Chloe surgiu ao fundo, rindo. Sua mãe não está aqui. Pare de ligar para esse número. Seu pai não tem uma esposa? Chame ela de mãe. Essa é a minha. Ao fundo, ouvi minha mãe.
Sua voz estava abafada e irritada. Quem continua ligando? É ano novo, pelo amor de Deus. Desliguei antes que ela pudesse ouvir meu choro. Foi naquela noite que eu entendi. A palavra mãe não era mais minha. Se ela não quer falar, não precisa. A expressão da minha mãe ficou amarga. Ela sempre foi assim. Puxou ao pai, constrangedora, difícil de se aproximar. Chloe se aconchegou no ombro dela. Então eu ganhei você. É por isso que eu sou tão fofa, né? Minha mãe tocou o nariz dela completamente derretida. Isso mesmo. Nós fomos destinadas a ser mãe e filha. Você sempre deveria ser minha garota. Algo dentro do meu peito se partiu. Eu mal conseguia respirar. Taças foram colocadas ao redor da mesa. Minha mãe sorriu para Julian. Julian, a Chloe me disse que vocês dois vão para Northcrest. Você vai continuar atrás dela lá, não vai? Julian sorriu. Não se preocupe, senhora Hayes. Eu vou cuidar dela. Algo dentro de mim riu. Mas não era uma risada feliz. Ainda ontem, nós dois estávamos sentados juntos olhando nossas cartas de aceitação. Tínhamos concordado em nos comprometer com Southport. Juntos. Esse era o plano. Um dia depois, nada daquilo importava. Meu celular vibrou. Era Julian. Meus pais decidiram por mim. Eles querem que eu fique em Northcrest. Tem mais família por perto. Mais pessoas para cuidar de mim. A mãe da Chloe é próxima da minha família. Eu não posso simplesmente ignorá-la. Você entende, não é? Eu não estava com raiva. Eu só continuava pensando. Por que ele não me contou antes? Se ele tivesse contado, eu não teria passado todo esse tempo acreditando que ele era a única pessoa que não iria embora. Ele enviou outra mensagem. Você também deveria mudar sua decisão. Podemos ficar os dois em Northcrest. Não seria melhor? Não, não seria. Levantei a cabeça e observei a mesa. Minha mãe deixou o cardápio aberto, revisando novos pratos com Chloe. Chloe gostava de doces e odiava comidas apimentadas. Minha mãe sabia cada detalhe de cor. Julian colocou as luvas e começou a descascar camarões para Chloe sem que ela sequer pedisse. Em todos os anos que o conheci, ele nunca tinha feito isso por mim. Não havia lugar para mim ali. Ninguém se importava com o que eu queria pedir. Ninguém perceberia se eu fosse embora. Levantei-me sem dizer uma palavra e saí discretamente. Atrás de mim, a conversa continuou no mesmo ritmo. Ninguém estava olhando para mim. De volta à cozinha, coloquei meu avental e minhas luvas e mergulhei as mãos em uma pia cheia de louça suja. Só bati o ponto às 9 horas, tentando ignorar a dor nos ombros enquanto saía. Helena Sterling! Meu pai me alcançou do lado de fora. Ei, sua avó deixou algumas coisas para você. Espere um segundo. Esperei perto da calçada até meu pai chegar. O carro dele parou. Toda a família dele estava lá dentro. O garotinho no banco de trás estava meio adormecido, caído de lado no assento infantil. Estendi a mão para abrir a porta traseira. Meu pai fez um som de reprovação com a língua. Não, pegue um táxi e nos encontre lá. Se você acordar seu irmão, ele vai fazer um escândalo. Antes que eu pudesse responder, ele me passou um endereço e foi embora. O escapamento do carro atingiu diretamente meu rosto. Comecei a tossir até meus pulmões arderem. Conferi o dinheiro que restava na carteira, calculei quanto custaria um táxi e entrei no ônibus. 2 transferências e quase 1 hora depois, eu estava parada em frente à porta da casa do meu pai. A última vez que estive ali foi logo depois do diagnóstico da vovó. Ela disse que estava doente demais para cuidar de mim. Perguntou se ele poderia me receber. Eu nunca conseguia entrar. Fiquei no corredor ouvindo enquanto ele virava o rosto para ela. Meu filho está prestes a começar a escola. Como eu vou lidar com outra criança? Ela já tem idade suficiente. Coloque-a em um internato. Não jogue esse problema na minha porta. Toquei a campainha. Meu pai abriu a porta. Demorou demais. Você é igual à sua mãe. Ele me entregou um par de protetores de sapato. Coloque isso. Antes que eu pudesse entrar, ele puxou um banquinho para a entrada e colocou um pedaço de papel sobre o assento. Sente-se aqui. Não toque no sofá. Eu não sentei. Apenas me dê as coisas da vovó. Eu vou embora. A porta do quarto se abriu atrás dele. Meu irmão piscou para mim da porta. Helena, por que você não tem sua própria casa? Por que está vindo para nossa casa tão tarde? Olhei para aqueles olhos grandes e inocentes, e minha garganta apertou. Meu pai colocou 2 sacolas plásticas nas minhas mãos. Sua avó queria que você ficasse com essas coisas. Ela repetia isso quando estava no hospital. Está bom, chega. Seu irmão precisa dormir. Você deveria ir. Virei as costas e fui embora. Israel Reddit. Já era tarde. Os ônibus já tinham parado de circular. Fiquei ali por um tempo fazendo contas mentalmente. Eu não conseguia justificar o valor de um táxi. Então fui andando. 15 milhas. Perdi a conta de quantas vezes parei para descansar. As bolhas nos meus pés estouraram e depois foram machucadas novamente. Levei mais de 7 horas. Quando cheguei ao prédio, o sol já estava nascendo. A mulher da padaria ao lado me parou. Helena, o que aconteceu? Você está pálida como um lençol. Forcei um sorriso. Estou bem. Só fiz uma longa caminhada. Mas nenhuma distância que eu tivesse percorrido naquela noite parecia tão longa quanto todos os dias que viriam depois, sem ninguém ao meu lado. 2 semanas depois, meu salário foi depositado. O corretor de imóveis também ligou. A casa tinha sido vendida sem problemas. Comecei a enviar minhas coisas, caixa por caixa. No dia anterior à minha saída da cidade, minha mãe e meu pai apareceram. Pela primeira vez, eles estavam unidos. Helena, acabei de perceber uma coisa. Você também se formou este ano, não é? Você vai para a faculdade? Então, o que vai acontecer com esta casa? Se quer saber, você é jovem demais para lidar com uma propriedade. Alguém pode se aproveitar de você. É melhor vender. Vamos guardar o dinheiro para você em uma conta poupança. Você poderá usar quando precisar. Olhei para eles. Não os confrontei.
10 minutos antes, eles estavam discutindo bem na frente da minha porta. Eu ouvi cada palavra. A voz do meu pai veio primeiro. Esta casa pertence à família Sterling. Deve ficar comigo. Minha mãe rebateu. Aquela casa foi comprada quando éramos casados. Metade dela é minha. Ambos esqueceram uma coisa. Quando me entregaram para a vovó como se eu fosse algo do qual precisavam se livrar, ela tinha uma condição. Ela queria que a casa fosse transferida para o meu nome. Mantive minha voz firme. Claro, marquem um horário com o agente. Mas hoje estamos cansados. Podemos fazer isso amanhã. Seus rostos se iluminaram. Eles marcaram um horário e foram embora. Na manhã seguinte, no horário combinado, minha mãe e meu pai bateram na porta. No momento em que a porta se abriu, eles entraram. Então congelaram. Um casal que eles nunca tinham visto estava na sala, esticando uma fita métrica pela parede. Minha mãe cruzou os braços. O que está acontecendo? Quem são vocês? A mulher se virou sem se impressionar. Estamos medindo o local. É um presente de formatura para nossa filha. Que filha? Meu pai perguntou imediatamente. O homem respondeu. Compramos esta casa ontem. Ela é nossa agora. Viemos medir para fazer as reformas. Pagamos acima do preço pedido por este imóvel. A vendedora era a oradora da turma dela. Agora, se vocês não têm nenhum motivo para estar aqui, vou precisar pedir que saiam. Oradora da turma? A voz da minha mãe ficou tão aguda que parecia capaz de cortar vidro. Do que você está falando? Esta é a casa da minha filha. O homem franziu a testa e abaixou a fita métrica. Senhora, acho que você está confundindo a casa. Compramos este lugar ontem. Tenho os documentos finais aqui. A antiga proprietária era a Helena. Ela nos disse que não tinha mais família. Ele olhou de um para o outro. Então, qual de vocês é a família dela? Helena é nossa filha. Meu pai se inclinou para a frente e agarrou a gola do homem. Ela é minha filha. Você a enganou para que ela assinasse? Esta era a casa da minha mãe. Ela é apenas uma criança. Ela não poderia vender sem nossa permissão. O rosto do homem ficou vermelho. Ele empurrou meu pai para longe e ajeitou a camisa com uma expressão de puro nojo. Você está louco? Ela tinha identidade, escritura, todos os documentos necessários. Ela tem 18 anos. É uma adulta legalmente. Ela pode assinar o que quiser. A escritura estava no nome dela, somente dela. A transferência foi concluída. Tudo está dentro da lei. Então, exatamente do que você está me acusando? O rosto da minha mãe perdeu a cor. Ela ainda está na escola. Ela não sabe o que assinou. Isso é um golpe. Você a manipulou. Manipulei? O homem soltou uma risada curta, tirou uma pilha de documentos da pasta e colocou contra o peito da minha mãe. Olhe com atenção. Impostos de transferência, registros bancários, está tudo aqui. Mais de $1 milhão, pago integralmente, uma transação limpa. Sua filha cuidou de tudo como se já tivesse feito isso antes. Muito mais profissionalmente do que vocês dois. Ela é uma bolsista nacional de mérito, com um GPA perfeito. Vocês realmente acham que uma garota tão inteligente seria enganada? $1 milhão? Bolsista nacional de mérito? Minha mãe e meu pai olharam um para o outro. Nenhum dos dois conseguiu dizer nada. Então, algo finalmente atingiu minha mãe. Ela ficou com todo $1 milhão? O que mais ela faria? O homem nem olhava mais para eles. Saiam. Esta é a nossa casa agora. Compramos de forma justa para ficar nesta região escolar. Não preciso que vocês tragam seus problemas para cá. Fora. Ele colocou uma mão em cada um deles e os empurrou para fora da porta. A porta de aço se fechou atrás deles. O trinco fez um clique. A escada ficou em silêncio. Minha mãe se encostou na parede, com a visão embaçada. $1 milhão. Um GPA perfeito. As palavras continuavam girando na cabeça dela. Arthur? Você acha que ele estava dizendo a verdade? Como a Helena pode estar no topo da turma? Ela nunca foi tão boa na escola, não quando era pequena. Meu pai passou a mão pelo rosto. Eu não sei, nem lembro como ela era naquela época. Isso não pode estar certo. Eu poderia jurar. Minha mãe ficou olhando para o vazio. Ela também não conseguia se lembrar. Ela apenas presumiu. A criança que ela não queria não poderia se tornar alguém especial. Ela já tinha uma filha indo para uma boa escola. Então, a outra não importava. Que diferença faria como ela tinha acabado ficando? Mas a filha que ela esqueceu foi justamente quem superou todos no distrito. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela pegava o celular e discava o número que achava que tinha salvo antes. O número que você ligou não está mais em serviço. Ela tentou enviar uma mensagem em vez disso. A lista de contatos abriu, e então ela percebeu. Ela nunca tinha adicionado Helena em primeiro lugar. A voz da minha mãe saiu vazia. Ela desconectou. Ela realmente desconectou o número dela. Então, ela virou a cabeça para meu pai. Foi você? Você ajudou ela a esconder o dinheiro? Você está louco? Meu pai retrucou. Eu entrei aqui com você. A voz da minha mãe falhou. Então, como ela vendeu a casa pelas nossas costas? Você queria o dinheiro só para você, não queria? Para poder entregar tudo para sua preciosa enteada. De jeito nenhum. Meu pai apontou o dedo para ela. Quer falar sobre conspiração? Você ficou de olho nessa casa o tempo todo, só esperando que seu garoto de ouro pudesse lucrar com ela. Esta é propriedade dos Sterling. Nunca seria sua ou daquele pirralho. Nunca. Eles se sentaram naquela escada empoeirada, atacando um ao outro. Trouxeram à tona todos os fracassos desde o divórcio. Cada acusação atingia como um soco. Mas a filha em quem eles despejavam tudo já tinha ido embora. Quando finalmente ficaram sem rancor para jogar um contra o outro, minha mãe permaneceu ali, ofegante. Então encontrou o número de Julian e ligou.
Ele atendeu rapidamente. Do outro lado, havia muito barulho. Senhora Hayes? Minha mãe mal conseguiu formar as palavras. Julian, a Helena está com você? Onde ela está? Julian ficou em silêncio por um segundo. Senhora Hayes, a Helena não veio até mim. Acabei de descobrir hoje pelo orientador da escola. Ela foi quem tirou 1.600 no SAT. Ela é a oradora da turma. Tentei mandar mensagem pra ela. Ela já me excluiu. 1.600? O número atingiu os dois ao mesmo tempo. Foi como um soco no estômago. Minha mãe insistiu, desesperada. Para onde ela foi? Qual escola ela escolheu? Southport, eu acho. A voz de Julian ficou mais baixa. Ela me disse que não queria continuar nessa cidade. Não se candidatou a nenhuma escola em Northcrest. Eu disse a ela que teria pessoas aqui, família, amigos. Mas ela não respondeu. Ela sempre dizia que queria ir para o sul. Com o histórico que ela tem, Southport provavelmente daria uma bolsa completa para ela. Ela não vai voltar para Northcrest. Ela escolheu a escola mais distante em que conseguiu entrar. Ela já terminou com este lugar. Nesse momento, a senhora Miller, a vizinha da casa ao lado, subiu as escadas carregando uma sacola cheia de livros de preparação para o SAT. Ela olhou para os dois sentados no chão e suspirou. Senhor Sterling, senhora Hayes, o que vocês dois estão fazendo sentados aqui fora? Eu estava procurando a Helena para agradecer a ela. Aquela menina passou ontem e deu ao meu neto todos os livros de preparação e guias de faculdade. Disse que talvez eles ajudassem nas inscrições. Que garota gentil. Ela simplesmente foi embora tão silenciosamente, nem se despediu. Ela não conseguiu terminar a frase. Minha mãe enterrou o rosto nas mãos. Mesmo assim, as lágrimas escapavam por entre seus dedos. Meu pai se curvou, com os punhos agarrando o próprio cabelo. Finalmente eles entenderam. A filha que passaram anos empurrando de um lado para o outro, aquela que afastaram e esqueceram, tinha ido embora. E ela não estava olhando para trás. Dessa vez, eram eles que tinham ficado para trás. O final do verão em Southport tinha cheiro de sal e maresia. Uma brisa suave atravessava o campus. Fiquei do lado de fora dos portões com minha mala, e olhei para as letras douradas que formavam o nome da Southport University. Pela primeira vez em anos, meu peito não estava mais apertado. A bolsa integral cobria a mensalidade. O programa de trabalho e estudo cobria o restante das despesas. Coloquei o dinheiro da casa em uma conta poupança e nunca toquei nele. Depois que a vovó foi diagnosticada, a única pessoa com quem ela se preocupava era comigo. Ela costumava sentar ali e suspirar. Helena, sua mãe e seu pai não vão assumir responsabilidade por você. Nenhum dos dois. Você é tão jovem. Quando eu me for, quem vai cuidar de você? Eu tinha acabado de começar na escola Magnet naquela época. Entre o trajeto e os estudos, só conseguia voltar para casa a cada 2 fins de semana. Ela já estava pele e osso naquela época, mas sempre que eu chegava em casa, ela se arrastava até a cozinha e preparava uma tigela quente de sopa de frango com macarrão. Ela me observava comer com aqueles olhos cansados e dizia as mesmas coisas todas as vezes. Helena, você precisa construir algo para si mesma. Trabalhe duro, entre em uma boa escola e então poderá escrever seu próprio futuro. Está me ouvindo? Eu lutei com unhas e dentes para que esta casa ficasse no seu nome. Nunca deixe que eles convençam você a desistir dela. Me prometa. Coloquei cada centavo das minhas economias de uma vida no pagamento inicial desta casa. Agora ela vale muito dinheiro. Eles não criaram você. É isso que eles devem a você. As mãos ásperas dela apertavam as minhas com tanta força que os calos pressionavam minha pele. Eles já têm suas novas famílias. Eles não vão pensar em você. Você precisa cuidar de si mesma. Esta casa é sua segurança, entendeu? Naquela época, eu não entendia. Eu dizia a mim mesma que eles apenas estavam ocupados. Novos empregos, novas vidas. Eles mudariam de ideia quando tudo se acalmasse. Eu achava que, se fosse boa o bastante, quieta o bastante e inteligente o bastante, um dia eles finalmente perceberiam meu valor. Agora eu sabia melhor. A família que eu queria ter havia se quebrado no dia em que eles assinaram os papéis do divórcio. Cada um tinha uma nova casa e novos filhos. O amor que eu esperava nunca viria. A partir daquele momento, eu só tinha a mim mesma. Quando as aulas começaram, consegui um trabalho de estudo na biblioteca. Meus dias entraram em uma rotina. Também consegui um novo número de telefone. Apenas alguns poucos professores e colegas tinham acesso a ele. Uma tarde, eu estava saindo da biblioteca quando meu telefone tocou. Era a orientadora da minha antiga escola. Ela tinha sido boa comigo durante todo o ensino médio. Eu devia a ela uma resposta honesta. Estou bem. É diferente de Northcrest, mas estou me adaptando. Que bom. Ela fez uma pausa e escolheu as palavras com cuidado. Seus pais entraram em contato com a escola. Eles disseram que não conseguem falar com você. Estão preocupados. Eu não diminui o passo. Faça um favor para mim e diga algo a eles. Pensei muito e cansei disso. A partir de agora, vamos seguir caminhos separados. Não temos mais nada para conversar. Eu podia ouvi-la tentando encontrar as palavras certas, então continuei. Pense bem. Foram 3 anos de ensino médio. Algum deles apareceu em uma reunião de pais e professores? Eles nunca perguntaram sobre minhas notas. Nunca verificaram se eu tinha o que precisava. Nunca perguntaram como eu estava. Então, por que eu deveria me importar com eles? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. No fim, ela não insistiu. Apenas me disse para cuidar de mim mesma. Achei que aquele era o fim da história. Alguns dias depois, Julian me encontrou. Uma mensagem apareceu na minha tela de um número desconhecido. A mensagem dizia: é o Julian. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Antes que eu pudesse apagar, outra mensagem chegou. Helena, eu sei que você está lendo isso.
Seus pais estão desesperados. Estão pedindo para todas as pessoas que conhecem ajudarem a encontrar você. Eles ainda são seus pais. Você pode pelo menos dar uma chance a eles? Li 2 vezes, então quase ri. Uma chance. Eles já tinham me dado alguma? Quando eu estava com febre de 104 graus e a vovó praticamente me carregava debaixo da chuva, tentando conseguir um táxi para o pronto-socorro, onde eles estavam? Quando entrei na escola Magnet de elite do distrito e não tinha ninguém para mostrar minha carta de aceitação, onde eles estavam? Quando a vovó estava morrendo e eu era a única pessoa sentada naquele quarto de hospital ao lado dela, onde eles estavam? Todos aqueles anos. Todas aquelas vezes em que precisei deles. E o que recebi em troca? Será que algum dia eles pensaram que eu também era filha deles? Meu celular vibrou novamente. Helena, não faça isso. Eu sei que errei. Eu deveria ter contado que estava mudando minha decisão. Eu não deveria ter deixado você ir sozinha para Southport. Mas eu também tinha minha família para pensar. Eu não tive escolha. Você tem um futuro incrível pela frente. Por que carregar todo esse ressentimento? No fim das contas, eles são seus pais. Família é família, certo? Família é família. Que piada. Respirei fundo e comecei a digitar. Julian, pare de me procurar. Você está certo. Sua família quer você em Northcrest, então fique em Northcrest. Quanto aos meus pais, se eles realmente acham que tenho um futuro tão promissor, podem apenas assistir de longe. Eu não preciso de pais. E não preciso daquele lugar que eles chamavam de lar. No dia em que vendi aquela casa, oficialmente me tornei órfã. Nunca mais entre em contato comigo. Apertei enviar. Então bloqueei o número e desliguei o celular. Do lado de fora da janela, a luz do sol da tarde se espalhava pelas árvores. Peguei meu livro didático e comecei a ler. Dessa vez, fui eu quem escolheu ir embora. O tempo passou rápido. As férias de inverno chegaram antes que eu percebesse. Voltei de avião para Northcrest no aniversário da morte da vovó. O vento estava seco e cortante, daquele tipo que queimava o rosto. Agachei-me diante da lápide da vovó e coloquei um buquê de lírios brancos na base. Meus dedos percorreram a pedra fria. Vovó, eu entrei para a lista do reitor. Consegui a melhor bolsa de mérito novamente. Estou indo muito bem. Você não precisa se preocupar comigo. Um galho se partiu atrás de mim. Eu me virei. Meu pai estava a alguns passos atrás. Ele parecia mais cansado do que da última vez que eu o tinha visto, e havia mais fios grisalhos em suas têmporas. Ele esfregou as mãos, e quando falou, sua voz soou cuidadosa, quase suplicante. Helena, quando você voltou? Por que não me contou? Continuei parada e apenas olhei para ele. Ele mudou o peso de um pé para o outro, desviando o olhar. Demorou alguns segundos até ele conseguir falar. Se você tivesse me contado, eu teria ido buscá-la no aeroporto. Eu não respondi. Ele continuou. Eu sei que falhei com você, durante todos esses anos. Eu me envolvi com a vida do seu irmão e esqueci da sua. Você se tornou uma pessoa incrível, e eu perdi tudo isso. Não me culpe por isso, está bem? Eu vou compensar você. Eu prometo. Compensar. Aquelas palavras não significaram nada. Levantei-me e limpei a sujeira dos joelhos. Não se preocupe. Eu não preciso que você compense nada. Apenas cuide da família que você escolheu. O rosto dele ficou pálido. Ele estendeu a mão para mim, mas eu me afastei. Helena. A voz dele falhou. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu não olhei para trás. Apenas continuei andando. Algumas coisas não podem ser consertadas apenas porque alguém finalmente percebeu que esqueceu delas. Eu mal tinha passado pelos portões do cemitério quando um táxi parou bruscamente na minha frente. Minha mãe abriu a porta do carro e saiu. A maquiagem dela estava impecável, mas não conseguia esconder as olheiras nem o pânico em seus olhos. Ela correu até mim e estendeu a mão para tocar meu braço. Eu me afastei antes mesmo de pensar. A voz dela tremeu. Por que você está se afastando de mim? Você vendeu a casa, desapareceu assim, fugiu para uma faculdade a milhares de quilômetros daqui. Você tem ideia do quanto eu fiquei preocupada? Olhei para ela, e tudo aquilo parecia irreal. Preocupada. Quando eu tinha 10 anos e ela me entregou para a vovó, uma mulher que mal conseguia sobreviver apenas com a aposentadoria, ela não estava preocupada naquela época. Agora que eu era adulta, bolsista nacional de mérito e tinha mais de $1 milhão no banco, agora ela estava preocupada. Eu estou bem. Você não precisa se preocupar comigo. Por que você precisa tornar tudo tão difícil? A voz da minha mãe ficou mais alta. Nós somos seus pais. Isso não significa mais nada. A Chloe estava certa sobre você. Você é impossível. Você prefere destruir todas as pontes do que deixar alguém se aproximar. Algo frio se mexeu dentro de mim. Chloe. É claro que ela tinha conversado com Chloe sobre mim. Virei as costas e fui em direção a outro táxi parado na calçada. Ela continuou me seguindo. Seus colegas de trabalho continuavam perguntando como ela tinha criado uma bolsista nacional de mérito. Estações locais de notícias queriam entrevistas. Ela não sabia o que dizer para ninguém depois que eu desapareci, e aquilo a deixava humilhada. Cheguei ao táxi e abri a porta. Minha mãe tentou segurar meu braço, mas a porta do outro lado se abriu de repente. Julian estava lá dentro. Ele parecia mais magro, pálido contra o cinza do inverno. Helena. A voz dele estava rouca. Ouvi dizer que você tinha voltado. Achei que estaria aqui. Posso falar com você? Só por 1 minuto. Olhei para ele e pensei no garoto que costumava dividir caixinhas de suco comigo na garagem, sorrindo e dizendo que sempre estaria ao meu lado. Aquele garoto tinha desaparecido. A pessoa diante de mim era uma estranha. Balancei a cabeça. Não se preocupe. Julian estremeceu e tentou segurar meu pulso. Eu dei um passo para trás.
eu já tinha encerrado aquela conversa. Julian, no dia em que fizemos o satê, ouvi sua mãe dizer para você ficar longe de mim. Ela disse que crianças como eu, crianças que cresceram sem os pais por perto, acabam ficando quebradas. Você não disse uma palavra. Demorei um tempo, mas descobri. Você concordou com ela. Toda a cor desapareceu do rosto dele. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Minha mãe também ficou imóvel. Ela não sabia disso. Mantive minha voz neutra. Não venha me procurar novamente. Minha vida é melhor sem nenhum de vocês nela. Entrei no táxi sem olhar para nenhum dos dois. Aeroporto, por favor. O táxi partiu. Pela janela, North Crest estava cinza e coberta de nuvens. Em algum lugar muito ao sul, Southport estava sob o sol. No dia em que minha bolsa integral foi aprovada, decidi me presentear. Entrei no melhor restaurante de frutos do mar que consegui encontrar. Reservei um quarto particular e pedi tudo o que queria. Era meu 19º aniversário. Eu tinha um bolo. Eu tinha um arco de balões. E eu tinha a mim mesma. Descasquei o primeiro camarão, mergulhei no molho e comi. O sabor me atingiu. Fresco. Doce. Perfeito. Então ouvi a voz da vovó na minha cabeça. Você precisa construir algo para si mesma. Eu fiz, vovó. Eu fiz. O departamento realizou uma recepção de boas-vindas naquele semestre. Eles me pediram para fazer um discurso. Os aplausos foram altos. Depois, minha orientadora me chamou de lado. Havia uma vaga de pesquisa em um dos melhores laboratórios, e ela queria que eu participasse. Quando recebi meu primeiro auxílio de pesquisa, transferi uma parte para o fundo de manutenção do terreno da vovó. Na linha de observação, escrevi: Neta Helena. O trabalho era exigente, meus dias eram cheios. Mas pela primeira vez, eu me sentia estável. De vez em quando, a senhora Miller me mandava mensagens de North Crest. Ela reclamava que eu estava longe demais de casa e me dizia para comer direito e cuidar de mim. Um dia, ela enviou uma longa mensagem de voz. Helena, seu pai, sinceramente, desde que descobriu que você era uma bolsista nacional de mérito, ele entrou em uma espiral. Ele está obrigando seu irmão a participar de todos os programas para superdotados e aulas particulares que consegue encontrar. Diz que vai criar outro aluno com nota perfeita. O pobre garoto tem apenas 7 anos. Ele chora todas as noites, praticando cartões de estudo e fazendo simulados até meia-noite. A esposa dele não aguentou mais. Eles brigaram sobre isso mais de uma vez. Ouvi dizer que se divorciaram no mês passado. Ela levou o menino com ela. Seu pai está ficando cada vez mais estranho. Ele diz para qualquer pessoa que queira ouvir que quase criou um gênio. Ninguém sabe como responder. Segurei o telefone e fiquei em silêncio. A senhora Miller continuou. Sua mãe também não está bem. Chloe gasta dinheiro como se não fosse nada. Ela queria uma bolsa de grife de luxo. Sua mãe disse não, e Chloe teve um ataque. Disse que sua mãe nunca a trataria como uma filha de verdade. As duas estão brigadas desde então. Bem, o que ela esperava? Ela deixou a própria filha de lado para brincar de mãe com o filho de outra pessoa. Isso nunca seria fácil. Se esses dois continuarem assim, vão acabar se odiando. Sua mãe me ligou uma noite. Ela tinha bebido demais, estava chorando e perguntando se você estava bem. Helena, você realmente terminou com eles? Para sempre? Observei as cortinas balançando com a brisa do mar, enquanto o sol brilhava do lado de fora. Senhora Miller, eu estou muito bem. Eles fizeram as próprias escolhas. Agora precisam viver com elas. Julian continuou tentando. Ele conseguia um novo número a cada poucas semanas e me mandava mensagens. Dizia que agora sabia o que queria, que ainda tinha sentimentos por mim, que cortaria contato com Chloe, que os dois nem estavam mais conversando, que queria outra chance. Perguntava se eu daria mais uma oportunidade a ele. Eu bloqueei todos os números. Na última vez, deixei claro. Se ele me procurasse novamente, eu pediria uma ordem de restrição. Depois disso, ele parou. Com o tempo, parei de pensar em qualquer um deles. Eu tinha minha própria bancada no laboratório. Coloquei uma pequena suculenta sobre a mesa, igual a que a vovó costumava cuidar. Quando o trabalho ficava pesado demais, eu olhava para ela e me sentia um pouco melhor. A vida ainda era cheia. Mas agora, tudo o que eu fazia era por mim. Eu não esperava mais por ninguém. Eu não esperava que alguém aparecesse para me salvar. Eu estava construindo algo. E aquilo era meu. E o vento frio de North Crest não conseguia mais me alcançar aqui. Fim, que Deus te abençoe.